O LinkedIn Ads é o tráfego pago dentro do LinkedIn, né? Ele ainda é pouco explorado dentro do Brasil, mas ele já está bem forte lá nos Estados Unidos, fora, né, do Brasil, e aqui as pessoas ainda têm alguns mitos com relação a usar o LinkedIn Ads, e esses mitos, na minha opinião, aparecem por falta de conhecimento mesmo, por falta de não saber como usar. Então, eu, por exemplo, tenho treinado muitas agências de marketing, times de vendas que querem, em paralelo às ações de prospecção e de vendas, querem também receber leads prontos, né? Leads mais qualificados ali no LinkedIn. Então, são duas estratégias que caminham juntas. Uma não anula a outra. Os dois são muito importantes. Então, você pode dobrar o teu resultado de trazer leads qualificados através dos anúncios no LinkedIn. Qual que é o grande diferencial de usar o LinkedIn Ads nas nossas estratégias? Primeiro que a gente está falando de uma rede muito mais qualificada. Então, eu tenho acesso a uma segmentação mais completa. Enquanto em outras redes eu vou lá e escolho, de repente, região, né, os dados demográficos comuns aí da busca de segmentação. No LinkedIn, eu posso escolher o cargo dessa pessoa, eu posso escolher o nível de senioridade dentro desse cargo, eu posso escolher o nome da empresa que a pessoa trabalha, interesses em comum, se essa pessoa segue a minha página ou não. Então, eu tenho um menu de itens para minha segmentação muito mais completo, e isso justifica o meu investimento ser mais alto. Então, eu escuto algumas pessoas às vezes, Michele, o CPC no LinkedIn, né, o custo por clique, o custo por cliente é caro. Caro comparado a quê? Se eu tenho um menu de informações muito mais rica, nada mais justo do que eu pagar um pouco mais por isso para receber um lead muito mais pronto, muito mais qualificado. Se você está procurando um diretor, né? Se você está procurando um diretor e você quer tentar achar esse cara via outra plataforma, você pode gastar menos por lead, mas quantos leads são de fato os diretores que você precisava? Né? Nas outras redes sociais, você vai ter as características sociais, demográficas, você não vai ter as características de profissão, do B2B, né? Essas informações estão no LinkedIn. Então, é natural que seja mais caro o lead, mas ele já vem qualificado completamente diferente, né? Como que você consegue achar o diretor da empresa tal, né, em outra rede social, se ela não tem essa informação? Exato. Então, eu estou falando aqui de usar dados dentro do próprio LinkedIn, e eu digo para o LinkedIn, olha, eu quero, por exemplo, fazer aqui uma campanha, eu sou um varejista e eu quero fazer uma campanha só para, por exemplo, empresas do segmento de tecnologia. Eu quero falar só com o diretor de tecnologia que trabalha nas empresas XYZ, que está nesse cargo há 1 ano e que tem esse X nível de senioridade e esse X interesse. Então eu vou muito mais sniper do que Rambo, né? Eu miro muito mais o meu alvo e não fico atirando para todo lado. Então, o grande poder aí do LinkedIn Ads é essa segmentação muito mais qualificada. E dentro desse seu envolvimento com o LinkedIn, você tem algum tipo de informação, por exemplo, algum case que você viu, onde, tudo bem, o custo por clique do LinkedIn, ele é mais alto do que se você comparar o Instagram, por exemplo, ou a Meta, né, que seria o Facebook e o Instagram juntos. Beleza, mas quando você olha o ROI do projeto, se a fonte LinkedIn traz um ROI mais positivo frente a um Instagram, por exemplo, você tem algum tipo de informação do LinkedIn sobre isso? Sim, em todos os clientes que a gente já roda, por exemplo, anúncios de LinkedIn Ads, e são empresas que, por exemplo, vendem para B2B e B2C. Quando a gente está rodando uma campanha, por exemplo, para B2B, o ROI é muito mais assertivo porque eu estou falando direto com quem decide. No B2C, às vezes eu acabo mirando um cara que é influenciador do decisor, não é de fato quem vai assinar o contrato comigo, né? Então, eu encurto o caminho, eu faço uma campanha mais curta em comparação com Meta. Então, às vezes eu tenho uma campanha rodando por 1 mês na Meta
e uma campanha que já rodou 1 semana, 2 no LinkedIn, ela me performou muito mais rápido, porque ela já me trouxe quem assinar o contrato comigo, quem de fato usa a minha solução, o meu produto, o meu serviço. Então, o ROI é mais rápido, porque eu já estou indo direto em quem compra, em quem decide, e não em quem vai falar com quem decide, em quem vai ver se tem interesse, em quem gosta, talvez um dia, né? Então, é mais rápido. Qual que é o custo de pular o gatekeeper, né, Lê? Porra. A gente conversa com tanto vendedor falando assim, porra, mas eu fico parado em compras, eu fico parado em fulano, né? Não consigo falar com o decisor de jeito nenhum. Beleza, né? Tem todo o esforço de passar por essas barreiras, faz parte, né? Mas quando a gente fala de retorno sobre investimento e custo por lead, beleza, o custo por lead pode ser 4 vezes menor em outras plataformas, mas se você joga metade desses leads fora porque você não consegue passar de gatekeeper, quanto tempo eu gastei? Quanta energia eu gastei? Né? E de repente, poxa, passei sem nenhum tipo de barreira, acionei direto o cara, me relacionei com ele antes, né? Conquistei confiança, troquei ideia, né? Antes de marcar uma reunião, ele já viu os meus conteúdos, eu já vi os conteúdos dele. Olha a diferença, né? Quando a Michelle começou a conversar sobre esse ponto, né? De, poxa, se relaciona antes de tentar vender, né? Como nova tendência. Poxa, isso daí era os nossos avós venderam assim, né, Lê? Exatamente. Lá atrás, né? Tá voltando a ser tendência porque a coisa foi indo cada vez mais para o online, né? Foi indo cada vez mais para o online e depois da pandemia ficou 100% online e eu não conheço mais ninguém. Né? Então é aquela velha história, a gente tá voltando. A gente tá voltando. Né? Porque agora os canais são diferentes. Né? Não dá mais para vender sem se relacionar. As pessoas já estão um pouco cansadas disso. Né? Puxa, olha o nível de oportunidade, né? de você ter essa segmentação toda, todos esses decisores, pouca concorrência lá dentro. Se você consegue trabalhar direito lá, porra, é outra coisa. E uma coisa que eu queria, assim, eu, né, como host, às vezes eu tenho que traduzir algumas coisas para a audiência, porque nem todo mundo consegue entender na profundidade que a gente está conversando aqui, né? Então, quando a gente fala de ROI, a gente fala de retorno sobre o investimento. Então, se eu invisto, por exemplo, R$1.000 em anúncio dentro da minha empresa, dentro da minha iniciativa comercial, eu quero saber o quanto de retorno eu vou ter em cima desses R$1.000, né? Então, se eu vendo, por exemplo, um produto que me dá R$1.000 de margem, né? Então, na hora que eu vendo um produto, eu pago aquilo que eu investi. Então, eu tenho o meu ROI é 0, né? Mas quando eu vendo o segundo, terceiro, quarto, o meu ROI já vira positivo, 3, 4 vezes maior. Tá? Então, o ROI é algo essencial para a gente analisar os nossos esforços de geração de demanda. O que é geração de demanda? Quero falar com um lead para enxergar se tem uma oportunidade. Posso fazer uma prospecção ativa ou posso fazer um anúncio, como a gente está falando aqui. Mas a gente tem que mensurar o ROI, o retorno sobre o investimento. Olá, Leandro Munhoz, dos Super Vendedores e do podcast Papo de Vendedor, e eu tenho um convite para você. Conheça agora a pesquisa Panorama de Vendas, lançada pela RD Station. Tenha dados sobre o mercado de vendas, sobre a nossa profissão. Faça benchmark do seu mercado com outros mercados e descubra se você está batendo sua meta, se você está tendo sucesso frente aos seus competidores do seu mercado. Essa pesquisa ela é gratuita. Você pode fazer o download clicando no link que aparece aqui, que acompanha esse vídeo, e você vai ter insights valiosíssimos para sua operação comercial ou, se você é vendedor ou vendedora, para sua carreira. Vai lá, baixa a pesquisa, porque eu tenho certeza que você vai ter insights valiosos para poder vender mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro. Tamo junto?